Bom dia mais uma vez, agora valendo. É um nivelamento, né? Eu vou fazer uma espécie de bootcamp com vocês. Não vai ser um bootcamp, vai ser uma oficina. Eu vou pegar leve, tá? Eu entendo que é a primeira vez de muita gente aqui. Aí tá todo mundo com o VS Code aberto já, né? Eu vou pedir para que vocês criem uma nova pasta que a gente vai iniciar um novo projeto. Então, ó, do jeito que eu vou fazer, vocês vão fazer também, tá certo? Existem várias maneiras, a gente já viu várias maneiras de começar um novo projeto, né? Vamos começar agora usando aqui, ó, escreve CMD, tá? Nessa pesquisa, aperta Enter, vai abrir o prompt. Todo mundo sim? CMD. Tudo certo? Vou escrever de novo, ó. Tem que ficar atento aqui a mim, tá certo? Vou vir aqui em pesquisa. Vou escrever C de carro, M de mulher e D de quê? De dado. Certo? Apertei Enter. No Enter, abre essa tela preta aqui que se chama Prompt, tá bom? Esse é o prompt de comando do Windows. Aqui, ó, eu vou escrever as letras D e R, dir, de diretório. Vou dar um Enter, ele vai me dizer exatamente onde eu estou. Tá? Ele vai me dizer onde eu estou. Eu estou na unidade C, aqui, olha, unidade C, e eu tenho todos esses diretórios aqui. E eu vou escolher o diretório desktop, tá bom? Agora, ó, C de carro, D de dado, espaço, desk, só escrever desk e apertar o tab. Ele já vai me dar aqui o desktop, tá? Estão acompanhando? Todo mundo? Valendo? Enter. Quando eu dou Enter, ele já me diz o seguinte, ó. Ele já me dá aqui, ó, onde é que eu tô? Eu estou em desktop, tá? Opa, aqui embaixo. Eu já estou em desktop. Estou no disco C, user, mass, desktop. Tudo bem até aí? Então, dir, ele vai listar, vai me dizer onde eu estou e vai listar todas as pastas que eu tenho ali. CD, eu escolho qual é o diretório que eu quero acessar. Tá bom? Beleza? Agora, outro comando. mkdir, make diretório. Vou criar um diretório aqui. O nome desse diretório eu vou dar o meu próprio nome a ele. Vocês vão dar o nome que vocês acharem mais adequado, tá certo? Ó, mkdir, Alex, Enter. Se eu der um dir agora, ele vai me dizer que eu tenho essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Ela tá criada. Ele diz para mim que eu estou na pasta C, desktop. Estou em desktop e eu tenho o Alex lá criado. Dir, ele vai listar os diretórios, tá? mkdir, ele vai criar um diretório. Todos acompanhando? Como eu já tenho uma pasta chamada Alex, como é que eu entro? Quem lembra? cd, espaço, ó, Alex, que é o nome da pasta. Acessei, estou dentro dela. Por eu estar dentro dela agora, o meu próximo desejo aqui é entrar no VS Code, tá? Code, CODE, espaço, ponto, dou Enter e ele vai abrir para mim o VS Code. Vou marcar aqui que eu confio, eu sou o proprietário desse projeto, né? Primeira coisa, tá? A gente vai criar um arquivo. Olha, aqui a gente cria um arquivo, tá? Deixa eu aumentar essa fonte. Ó, new file, a gente cria um arquivo. New folder, a gente cria uma pasta. Esses dois aqui vão ser os que vão servir para a gente agora, tá bom? Vou criar o index.html. Index.html. Vou explicar o que é esse cara aqui para vocês. Tudo bem? Tudo certo? Index.html é o seguinte, ó. Quando eu crio um site, quando eu estou criando um site, primeiramente eu preciso criar a estrutura, tá? A estrutura crua é o documento, a escrita do documento, as marcações do documento.
Eu tenho o nome do documento aqui à esquerda. Eu tenho um ponto que separa o nome do documento e a extensão do documento. O nome da extensão. E HTML significa, ó, Hypertext Markup Language, que é linguagem de marcação de hipertexto. Beleza? Ele que vai me dar a estrutura do site. Nele que eu vou criar ali o documento cru, antes de fazer qualquer estilização. Ok? E a gente está na versão 5 do HTML. Então, para eu começar uma versão 5 do HTML, eu escrevo aqui, ó, exclamação, e ele já vai me dar uma estrutura pronta para mim, uma estrutura inicial pronta. Só basta eu apertar agora o Enter. Eu tenho, na linha número 1, eu tenho aqui, ó, doctype HTML. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho um documento em HTML na versão 5. É isso que está dizendo aqui, tá? Na linha 2, ele está me dizendo que esse documento ele está em inglês. E eu vou mudar para português. Vou colocar PT de português, tracinho BR de brasileiro. Então, eu estou levando ele para ser um arquivo em português do Brasil. Tá? Na linha 3, eu começo uma tag head. E preste atenção, isso aqui são tags, tá? Ele trabalha com tags, tudo vai estar dentro de tags, dentro dele. E tem tags que começam e terminam, e tem tags que começam e ela mesma termina por si só. Ela não precisa de uma tag secundária para fechar, como o doctype, o HTML, como meta tag aqui, tá? E já os outros, ó, o head, o body, ele precisa de uma tag para fechar. O HTML aqui, ó, tá fechando, tá bom? Então, na linha 3 eu começo a tag head. Dentro da tag head, eu tenho uma tag meta uma meta tag chamada char7, que ele vai me dar a configuração de UTF-8. Ele vai me permitir escrever todos os caracteres e todas as acentuações que nós do Ocidente usamos, tá bom? Abaixo dela, na linha 5, eu tenho uma meta tag chamada viewport. Viewport nada mais é do que a tela, tá? O nosso tamanho de tela. Aqui eu estou permitindo fazer uma escalabilidade na nossa tela, na nossa largura, tá? Eu estou dizendo que o conteúdo ele vai ter uma largura do dispositivo, tá aqui escrito, e ele vai começar com a escala inicial 1. Isso aqui se a gente mudar, desculpa, ele vai trazer umas proporções diferentes para a gente. Aqui ele está dizendo o 1.0 aqui é 100%, tá? Se eu mudar 0 ponto alguma coisa, aí ele me dá 0.5, ele me dá uma escala de 50%, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar com a escala de 100%, tá bom? Na linha 6 eu tenho uma tag title, que é o título do documento e não do corpo, que a gente vai ver o título do corpo mais tarde, tá? Que a gente chama de cabeçalho. E nesse título aqui eu vou mudar para oficina web, tá? Na linha 7 fecha a tag head. E na linha 8 começa o nosso body. E é no body que a gente começa a escrever o nosso site. Aí eu peço que vocês expandam aqui o explorador. Clique com o botão direito do mouse e abram em Open Slide Server. Ele vai abrir lá no navegador. Todos acompanharam? E olha ele aqui, ó. Oficina Web. Tá dando para ver? Tá não fica em cima, né? Muito em cima. Pois bem, a gente vai trabalhar sempre com tag, pessoal. O que é que acontece? Se a gente tem um documento, tá? Se eu tenho um documento qualquer aqui, um TXT, vou criar um texto.txt para mostrar uma coisa para vocês. Se eu tenho um texto aqui, olha só, vou começar. Curso de desenvolvimento web. E aqui embaixo eu começo a escrever. E aqui embaixo eu começo a escrever alguma coisa. A gente logo entende que aqui em cima eu tenho um cabeçalho,
um título para o meu texto e logo assim, logo em seguida eu tenho o meu texto. Na verdade, nós somos seres humanos, a gente consegue compreender isso. É normal. Só que o navegador, ele não vai ter essa compreensão. Para o navegador, a gente precisa distinguir, dizer a ele o que é cada coisa. Então, eu vou começar escrevendo a tag header, não é head, é header. E para eu escrever uma tag, eu não preciso fazer a abertura, escrever o nome header e fazer o fechamento dela não, tá? Se ela é uma tag que existe, eu só escrevo header aqui, ó. O VS Code já está me dando aqui uma abreviação, que é o EMET, tá? E é só apertar Enter que já está valendo. Tá dando certo aí atrás? Abriu a tag header do jeito que está o meu. A tag header é cabeçalho, tá? É a cabeça aí do nosso documento. Dentro dele, eu vou escrever um H1. Eu escrevo só H1, H1, e ele já me dá a tag. Beleza aí? Tranquilo? Eu vou escrever aqui a mesma coisa que eu escrevi lá em cima, ó. Oficina web. Gente, a tag H1, tá? Ela é de uma família de Hs. Olha só, eu tenho H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles são títulos e subtítulos, tá certo? Eu estou dizendo aqui que eu tenho um título para esse documento aqui. Ele está bem aqui, ó. Tá vendo? Oficina web. E se eu tiver um subtítulo, eu vou escrever H2. Se eu tiver um segundo subtítulo, H3. E assim, sequencialmente, tá certo? Então, sabendo que H vai trazer para mim uma família de títulos e subtítulos, eu logo entendo que aqui é o título do meu documento, tá? Do meu site. E ele está dentro de quê? De um cabeçalho, que é o header, certo? Agora, eu vou usar outra tag, que é a nav. Nav de navigation, de navegação, onde a gente vai ter aquele menu navegável do nosso site. Beleza? Tá dando para entender até aí? Agora, eu vou usar a tag UL. Eu só escrevo UL e dou Enter aqui, ó. UL, ela é uma abertura de listas não ordenadas. O U de não ordenadas, em inglês, claro, e L de list, tá? E dentro dela, nós vamos ter itens de lista, certo? Que são as tags LI. Ok? Então, dentro da tag nav, que é para navegação, eu tenho uma lista não ordenada com itens de lista dentro dela. Tá pegando até aí? Então, eu vou escrever o meu primeiro lista de item, que vai ser sobre. Abaixo, eu vou escrever outro LI, que vai ser contato. Logo abaixo, mais uma lista, mais um item, que vai ser onde estamos. Vou dar uma inspecionada aqui. Olha como é que o meu tá. Onde você está assim? Tudo certo aí atrás? Vamos continuar. Dessa vez agora eu vou sair da tag header, tá? Vou sair dela. Já concluí aqui o meu cabeçalho, que ele constitui-se em um título e uma lista de navegação. Ok? Vou continuar aqui. Então, eu vou continuar da seguinte maneira. Eu vou escrever uma section. Desse jeito aqui, ó. Section. Enter. E vou abrir ela. Eu vou criar o nosso sobre aqui. Eu vou nesse sobre aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma imagem, ó, IMG, a tag IMG,
é uma tag para a imagem, tá? Aperto Enter depois de ter escrito IMG e eu tenho dois campos aqui, o Source e o Alt. O SRC é o caminho que a gente vai encontrar os nossos arquivos, tá? De imagem. Suponhamos que o nosso arquivo esteja dentro de alguma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui fictícia. Não, vou criar uma pasta de verdade, ela está aqui, só que não vai ter nada dentro dela. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou clicar Ctrl espaço e ele vai me dar ó, uma navegação. Se eu tivesse um arquivo aqui dentro de imagem, tá? Apertando ali dentro dela, ele ia me dar o caminho para encontrar esse arquivo. Só que eu não vou trabalhar com arquivo aqui dentro. Eu vou aqui, ó, navegar no Pixabay. PIXABAY. Vou pegar uma foto, uma imagem qualquer aqui. Por que ele? Porque é um banco de imagens gratuito, tá? Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar essa nave aqui. Vou ó, copiar endereço da imagem. Cliquei com o botão direito. Vou voltar lá. Cliquei com o botão direito, copiar endereço da imagem. Tá? E vou fazer assim, ó. Vou voltar no VS Code e vou colar esse cara aqui, o endereço da imagem aqui, tá bom? E ele vai ter que aparecer lá para mim, ó. Na oficina web, tá aqui. Minha imagem. Deu certo de vocês? Henrique tá se enrolando bem, viu? Tô gostando. E o Alt é o seguinte, gente, ó. Vamos supor, tá? Que essa imagem falhe. O que é que vai aparecer para o usuário? Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Eu vou colocar imagem de uma nave. Imagem de uma nave, pronto. Estou com pouca imaginação hoje. Se por um acaso a minha internet, eu vou desligar aqui agora. Vou desligar a internet, tá? Vou desconectar. O que é que vai acontecer? Ó, o que foi que apareceu aqui para mim? Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Imagem de uma nave. Eu estou sem internet, a imagem falhou. Suponhamos que, por algum motivo, o Pixabay saia do ar e o usuário, quando ele abrir o meu site, em vez de ele ver uma falha, apenas uma falha, ele vai ver imagem de uma nave aqui. Tá bom? E também vai ser útil, né, para deficientes visuais e pessoas com baixa visão. Certo? Então, o nosso site, ele precisa ter aquele alt, tá? Ele precisa ter esse alt aqui nas imagens que a gente vai ter, que a gente vai trabalhar. Pois bem, já temos uma imagem na nossa section. Ela é ela é sobre, tá? Ela vai estar compondo esse elemento aqui, ó, tá? O nosso sobre. E vamos conhecer mais uma tag nova agora. Div. Ok? Div de divisão. Eu vou fazer uma divisão aqui entre essa imagem e os próximos conteúdos que eu vou ter aqui embaixo. E esses conteúdos que eu vou ter embaixo vai ser um H2, é um subtítulo, e eu vou colocar aqui, ó, sobre nós. Abaixo de sobre nós, eu vou criar uma tag P de parágrafo, só P e Enter. Ele já me dá o parágrafo aqui. Eu vou escrever um texto fictício que se chama Loren. Dá Enter e ele vai me dar um texto fictício em latim. Eu criei uma seção. Nessa seção eu tenho uma imagem. Dentro dessa imagem eu tenho uma divisória, onde eu vou estar separando a imagem de alguns conteúdos textuais. Eles vão ser um subtítulo e um parágrafo. Chegando aqui no meu navegador, eu tenho isso aqui, tá? Terminei a section aqui, tá? Ou seja, eu terminei
de fazer o nosso primeiro item de navegação. Vou fazer agora o segundo item de navegação. Mas vamos recapitular mais uma vez, tá bom? Nós temos um documento em português com a configuração de UTF-8 e escala da largura do dispositivo em 100%, com o título Oficina Web, e aí começa o nosso body. No nosso body eu tenho um header, tá? Onde eu vou ter um título que ele é da família aqui do H1, dos Hs, que a gente já conversou sobre isso, oficina. Eu tenho um elemento de navegação aqui, onde dentro desse elemento eu tenho uma lista não ordenada e alguns itens de lista dentro dele. E fecha a nossa navegação. Eu tenho e fecho o header aqui, tá? Eu tenho uma section, comecei a section, essa section vai ser a da navegação do sobre, tá? Isso aqui a gente vai colocar muito mais coisa ainda dentro dele. Aí dentro da section eu tenho uma imagem e eu tenho uma divisória. Essa divisória aqui, ela tá separando esse elemento desses outros dois elementos aqui, porque mais tarde eu vou querer que esse elemento de imagem aqui fique de um lado e esse texto aqui fique aqui desse lado, fique do lado direito, tá? Tá horrível o projetor, né? Por isso que eu preciso que eles fiquem divididos. Porque quando eu for separar as coisas, eu vou separar isso aqui em lote. Eu vou separar isso aqui tudo de uma vez só para o lado de cá. Certo? Vamos agora fazer o nosso navegável contato, tá? E agora a gente vai trabalhar com formulários. Então, dentro de formulário, eu posso colocar ele dentro de uma section também. Tranquilo, não tem problema, tá? E eu vou começar a tag form. E esse action aqui, eu vou dispensar ele porque eu não vou precisar dele, tá? Vou abrir a tag form. E essa tag form é a tag de formulário. É aqui que eu vou fazer os nossos formulários, tá bom? Os formulários, eles têm entradas de dados para o usuário. Elas são chamadas de input. Existem vários tipos de input. Eu tenho do tipo text. Tá, tá aqui, ó. Tá bem aqui ele. Vai dar para vocês verem, mas de vocês dá para ver. Eu tenho do tipo number, que ele vai me dar um navegável aqui para eu colocar os números, acrescentar e decrementar também. Eu tenho do tipo tel, que vai me dar telefones, tá? Vai ser para telefone. Eu tenho do tipo e-mail. Eu tenho do tipo password. Ó, password. E se eu escrever, teclar aqui Ctrl espaço, eu tenho aqui uma navegação, ó. Hide, mês, number, que a gente já fez, color, aqui, ó, color. Ele vai me dar uma navegação de cores. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Checkbox. E assim por diante. Uma infinidade de tipos que a gente pode estar trabalhando, tá certo? Então eu vou começar com o tipo texto. Esse tipo texto aqui, ele vai servir para entrada de texto, tá certo? E eu vou colocar um placeholder nele. Eu vou colocar aqui, ó, informe o seu nome. E eu coloquei o cursor aqui em cima do input, porque antes do input eu vou escrever um label, ó. Label. Eu vou tirar esse label for. Eu vou colocar aqui só o nome, a palavra nome com 2 pontos. Eu vou navegar, olha como é que tá aqui, tá? Nome, 2 pontos e a entrada de dados aqui, informe o seu nome. Eu vou escrever mais um label. Da mesma maneira, eu vou apagar esse label for aqui. Vou escrever e-mail, 2 pontos. Saio dele.
Escrevo um input aqui do tipo e-mail. Mesma coisa, placeholder. Informe o seu e-mail. Mais embaixo, outro label. Apago. Vou colocar aqui celular ou telefone. Telefone é melhor. Saio dele. Input. Esse vai ser do tipo tel. Placeholder. Informe o seu número. Todo mundo acompanhando aí? Isaac, tá de boa? E eu vou escrever aqui, ó, text area. Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Vou deixar só o text area limpo, tá? Só o text area limpo. E vou escrever só um placeholder nele. Placeholder. Deixe a sua mensagem. E você pode ver uma coisa, prestar atenção numa coisa, que o text area ele tem uma tag de fechamento, tá? Ele não é igual ao input. E ele começa e ele mesmo fecha não. Olha aqui como é que tá. Desse jeito. Horrível, né? Ó, o nosso text area quebra o nosso layout. Né? Todo bagunçado. Tudo isso aqui a gente vai ajeitar com CSS. Por enquanto, a gente precisa se preocupar, se concentrar em entender as tags HTML. Então, para a gente poder concluir aqui, né, eu vou colocar um input. Esse input vai ter um tipo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar logo input. Pronto. Pegar aqui o tipo dele, vai ser um tipo de checagem, tá? Eu vou checar se ele tem, se vou colocar um rating. Vou colocar um tipo rating. Olha o que é que ele me dá? Essa bolinha de marcar, ó. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui embaixo, aqui do lado dele, um spam. Eu vou dizer assim, ó. Concordo em receber a resposta dos administradores. Posso usar, em vez de rádio, tem outro aqui, que é o... Deixa eu ver... É o checkbox. Checkbox aqui, ó. Posso marcar e desmarcar. Fica melhor, né? Então, concordo, tá? A gente usa a tag spam aqui, porque a tag spam, ela não vai... Se eu colocar uma tag parágrafo, por exemplo, ele vai jogar esse checkbox para cima, certo? E esse textinho aqui, ó, concordo, ele vai ser jogado para baixo. E o spam não, o spam ele permite ficar do lado de outro elemento aqui, certo? E aí eu tenho um input que faz uma checagem e uma tag que deixa um textinho ali legal para o meu usuário, tá? Ver. Eu vou fazer só mais dois aqui, né? Porque a ideia não é que isso aqui seja algo usual. A gente não vai usar isso aqui. É entender as tags, tá? Mas também ficar legalzinho, bonitinho para vocês subir aí no Netlify. Eu vou criar uma tag aqui que ela vai ser option. É option, meu Deus. Não, é select. Select. Eu vou apagar isso aqui, o name e o ID, tá? E eu vou escrever option aqui, ó. O assunto vai ser matrícula.
Outro option. Eu vou colocar o assunto aqui de mensalidade. E o terceiro option com o assunto material. Olha como é que eu tenho lá. Eu tenho uma lista de opções, tá vendo? E eu posso colocar um label nele aqui em cima também. Esse label vai ser assunto. 2 pontos. E tá aqui. Ele vai ficar tudo bem organizadinho quando a gente colocar o CSS. E para concluir, agora de verdade, um button. Button se escreve com 2 T's, tá? Com o nome enviar. E aí eu tenho agora um botão que quando eu clico em enviar, ele vai ser enviado para o meu servidor, meu suposto servidor. Só que ele está fora do form. Vou botar ele aqui dentro do form. Tá? Agora sim, quando eu clico em enviar, ele reinicia a página. Ele faz realmente uma tentativa de envio. Terminamos o formulário. Gente, só que eu fiz aqui, eu coloquei esse formulário dentro de uma seção. Não tem problema, tá? Poderia ter colocado também dentro de uma div que também não tinha problema. A palavra aqui, semântica, pode falar. Não? A palavra semântica aqui, a palavra que vai dar sentido ao formulário, ela tá aqui, ó, tá? Ela tá nessa tag aqui. Ela que vai dizer ao navegador no que é que eu estou trabalhando aqui, tá? Esse form aqui, ó. O que é o label, gente? O label é o rótulo, tá certo? O nosso rótulo aqui, ele vai dizer o que é que tem para aquele input. Quando a gente usa o label, que tem aquele label for, aquilo ali vai servir para a gente mandar as coisas, para mandar as informações para o banco de dados, por exemplo, para o servidor. E o input ele é uma entrada de dados. Como é que funciona uma entrada de dados? Eu tenho lá um campo que você coloca uma informação, e quando você clicar aqui no botão para submeter esse formulário, essa informação vai lá para o servidor, certo? Suponhamos que a gente está querendo popular aqui um banco de dados. E a gente vai fazer informações, vai pedir informações ao usuário. Diga o seu nome, diga o seu e-mail, diga o seu contato, que aí depois eu vou querer entrar em contato com ele. E aí eu vou salvando tudo isso no banco de dados. E eu tenho um banco de dados cheio de informação de usuários, tá? E essas informações elas vão entrar através desse input, tá? Dessa tag input. E ela tem um placeholder e ela tem vários tipos, como a gente viu, tá? Tem tipo text, e-mail, password, tel, checkbox e assim por diante. E tem também um placeholder, que a gente trabalha aqui ó, com placeholder, que ele vai deixar aqui ó, uma dica para o usuário, ó, como essa aqui, ó. Informe o seu nome, informe o seu e-mail, informe o seu número, deixe sua mensagem. Tudo isso são os nossos placeholders aqui que estão fazendo essa função. Aí eu tenho aqui tipo e-mail, tá? E tem outra informação aqui que seria interessante também a gente colocar em todos eles, que seria o required. Ok? Se eu colocar aqui em todos eles o required, ele vai fazer o seguinte, ele vai me obrigar, eu só vou poder fazer o envio se eu fizer o required, ou seja, se eu tiver as informações, ó, este campo precisa ser preenchido, eu tentei fazer o envio e este campo precisa ser preenchido, aí eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó, vou tentar enviar de novo e ele vai cair no e-mail, ó, esse campo precisa ser preenchido, .com, vou tentar fazer o envio de novo e ele vai cair aqui, ó, no telefone, que também precisa ser preenchido, e agora sim vai enviar, é porque todos os campos que tinham required, eles foram preenchidos, tá? Ou seja, ele obriga a gente a preencher aqueles inputs.
Chegamos até o Select, onde eu posso selecionar alguma opção e eu crio as opções. Esse campo value aqui, ele pode ser preenchido e ele deve ser preenchido quando eu for fazer um envio para algum servidor, tá? No nosso caso, agora, é desnecessário, porque a gente não está fazendo envio para nenhum servidor, é apenas algo demonstrativo, né? O aprendizado. É uma tag que ela tem fechamento, tá? O select, ela tem uma tag que abre e uma tag que fecha. E por fim, o button, que o button ele também tem os seus tipos, tá, gente? Ó, button, eu tenho tipo button, eu tenho tipo menu, eu tenho tipo reset, que seria para apagar todas as informações dali, e eu tenho o tipo submit, que é para submeter o formulário, que é o nosso tipo aqui, que a gente vai estar trabalhando. E se eu não quisesse usar o button, eu poderia usar um input do tipo input, ó, do tipo submit, tá? E aqui, ao invés de eu colocar, em vez de ser uma tag que abre e fecha, e eu coloco o nome enviar ali no meio, eu coloco o enviar no value dele e vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó, tá vendo? Vai ficar com a mesma aparência do button, só que ele é um input do type submit com value enviar, que é aquele nomezinho que fica ali entre as duas tags de abertura e fechamento do button. Deu para pegar isso aí? E tem muitas outras coisas aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, enviar um arquivo, a gente poderia fazer assim, ó, tipo, só a caráter de informação, file, tá? Ele ficaria com essa aparência aqui, ó, escolher um ficheiro, tá? Onde ele ia navegar, faz a navegação do dos nossos arquivos, tá? Então ali seria, por exemplo, um label aqui, por exemplo, foto, para enviar uma foto do candidato, né? Suponhamos, tá? E aí o tipo seria do tipo input. Poder colocar aqui o required também e obrigar ele a usar aquele input. E para eu poder fazer um envio de um input de um arquivo ou de uma foto, eu precisaria obrigatoriamente colocar aqui, ó, um etype de multipart form data. Tá? Só assim, só com isso aqui, ele aceita, só com isso, ele aceita arquivos serem enviados pelo meu formulário. De outra forma, ele não aceita. Então, isso aí vocês vão se lembrar mais na frente, quando vocês forem precisar fazer um envio de algum arquivo, de alguma foto. E aí a gente fecha o form e a gente acaba a section. Tem algo em específico que vocês queiram que eu pare aqui um pouco para vocês refazerem, para vocês analisarem? Pois então, eu vou para onde estamos, tá? E eu vou começar uma nova seção aqui, ó. Uma nova section. Eu vou fazer, deixa eu pegar aqui, acessar o Google Maps. Google Maps. Acessem também o Google Maps, por gentileza. Acessem aqui. Diga aí, jovem. Tá frio? Do Google Maps. Eu vou colocar aqui um endereço aleatório, tá? Eu vou colocar o endereço, inclusive, aqui da associação. Associação Beneficente São José. Cliquei nele. Ó, ele me deu o endereço certinho aqui, tá? Fica aqui. Aí, o que é que eu vou querer, gente? Eu vou querer levar esse endereço lá para o meu site. Eu vou vir aqui, ó, em partilhar. Vocês estão vendo aí, partilhar?
Vou clicar nele. E eu vou aqui, ó, nessa opção, incorporar um mapa. Cliquei nele. E eu vou aqui, ó, copiar HTML. Eu tenho alguns tamanhos aqui que antes não tinha. Ou eu nunca tinha prestado atenção. Vou copiar HTML. Copiei. Vou lá no meu VS Code e vou só fazer um Ctrl V. Fiz um Ctrl V. Vou olhar aqui, ó, no meu site. E eu tenho um mapa aqui, ó. Então, para terminar essa estrutura, eu vou escrever uma tag footer. Nessa tag footer, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou escrever aqui uma div. Vou dar um enter. Vou abrir ela. Vou dar uma navegada aqui, ó. Icons. Você vai escrever assim, ó. Ionic Icons. Do jeito que tá aqui, ó. Ionicons. Pronto. Escreve Ionicons e vê se chega nesse site aqui. A ideia é você chegar nesse site aqui, tá bom? Todos conseguiram? Chegamos nele. Vamos aqui, ó, em Usage. Em cima aqui, ó. Clica nele. Tá? Vamos navegar até lá embaixo. Não, até lá embaixo não, até aqui, ó. Só até aqui. Vamos escrever esses dois scripts. Dá um Ctrl C aqui dele, copia. Vamos lá no navegador. Embaixo de footer. Dá um Ctrl V. Tá? Cola esses dois caras aqui. Colado. Deu certo? Todo mundo? Vou voltar para lá. Vou em Icons. Ó. Cliquei em Icons agora. Vou navegar até lá embaixo. Lá embaixo mesmo. Tem umas redes sociais aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar Instagram e Facebook só. Pegar Facebook. Veja, quando eu cliquei no ícone do Facebook, ele me deu já aqui, ó, web componente, o código de componente web. Cliquei nele, ele me deu uma palavra aqui copiada, ó, em inglês, tá bom? Vou no meu navegador, no meu VS Code, dentro dessa div, vou colar ele. Vou dar enter e vou procurar o do Instagram. Você pode colocar mais coisas se você quiser, tá certo? Eu vou colocar só 2, vou colocar 3. Vou colocar no LinkedIn também. Colei. Vou colocar mais um do Instagram. Achei. Copiei. Colei. Tá? Então eu tenho do Facebook, do LinkedIn e do Instagram. Tenho 3. Vou criar outra div mais embaixo. Vou escrever um L aqui. Vou escrever um li, onde eu vou fazer todo o menu de novo, ó, sobre contato e onde estamos. Vou colocar sobre li contato e li onde estamos. Terminado, eu vou sair dessa div. Vou escrever assim, ó. Curso é o nome do que a gente está fazendo aqui. Oficina. Oficina web. Ó, vou colocar dentro de um parágrafo. Vou colocar oficina web. Vou botar um tracinho aqui, ó. Vou botar um E comercial. Copy. Ponto e vírgula.
todos os direitos reservados 2024. Concluído. O footer, ele é o rodapé do site, certo? Quando eu venho aqui no site, ó, o site da gente, cadê? Eu tenho ele bem aqui, ó. Tá aqui o nosso footer, certo? Ele é o nosso rodapé, o rodapé do site. E eu vou querer estilizar da seguinte maneira. Eu vou colocar as nossas redes sociais de um lado e essa navegação aqui de outro lado. Por isso que eu coloquei eles em caixas de divisórias diferentes. E abaixo deles eu vou colocar o nosso parágrafo. A gente não vai ficar com essa estrutura do jeito que ela está aqui. A gente vai fazer algumas modificações ainda, certo? A gente vai fazer uma pausa, fazer aquele intervalozinho da gente. A pegada é a mesma. Eu tenho uma tag que ela vai abraçar todos os elementos aqui dentro dela e os elementos que tem dentro dela. Uma divisória com 3 ícones. Vocês podem colocar mais ou menos, de acordo com o que vocês quiserem. Eu tenho outra divisória com uma lista não ordenada e 3 itens de lista. E eu tenho um parágrafo aqui que termina o footer. E esse cara aqui, tá? Ele nada mais é do que um CDN, certo? Ele vai fazer com que o nosso site interaja com o Ion Icons. E é ele quem faz com que a gente consiga visualizar esses ícones aqui no nosso site, tá bom? Ele que permite. Então é isso, tá bom? Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai deixar o site da gente mais bonitinho e vai incrementar, vai ter que colocar algumas coisas aqui. Aí a gente vai entrar conceito de classe e ID, tá bom?